A paz do Senhor. Vamos falar sobre Provérbios, capítulo 5. Um tema simples, atual, necessário. A imoralidade sexual. Provérbios, capítulo 5 vai nos dar lições preciosas sobre a imoralidade sexual. Como vencê-la? Quais são as suas consequências? Nossos jovens têm sido atacados por essa influência mundana. Hernandes Dias Lopes diz que a mesma quantidade de jovens que praticam sexo fora do casamento no mundo, a quantidade de jovens que praticam sexo fora do casamento no mundo é a mesma dentro da igreja. Isso é inadmissível, é entristecedor, é estarrecedor. O adultério se multiplica. Quanto mais se aumenta os véus das noivas, se diminui a fidelidade, a lealdade no casamento. Casamento é mais do que sentimento, é decisão. Você ser leal àquele que fez uma aliança contigo no altar. Todos nós estamos sujeitos à fraqueza, a quedas, e que o Senhor nos guarde. Se pararmos de meditar nas Escrituras Sagradas, obviamente tropeçaremos. A Bíblia, a Palavra de Deus é a nossa regra de vida. Provérbios capítulo 5. O que é a imoralidade sexual? A Bíblia responde. Versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. O texto está dizendo, valorize a sabedoria, valorize a minha razão, valorize os meus avisos, guarde o conhecimento, porque a sabedoria vai te livrar da imoralidade sexual. É o que ele diz no versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha... Então perceba, versículo 1, atende a minha sabedoria. Versículo 1, inclina seu ouvido à minha razão. Versículo 2, para que conserves os meus avisos, seus lábios guardem o conhecimento. Tenha a minha sabedoria no seu ouvido, tenha a minha sabedoria na sua mente, tenha a minha sabedoria na sua boca. Fale da sabedoria, fale da palavra. Os assuntos precisam ser santos. Em primeiro lugar, imoralidade sexual é ausência de sabedoria. O cara pensa que ele é top, a menina pensa que ela é top, que está arrebentando. Eu te dou um conselho, é a maior, ou uma das maiores tolices da sua vida. Viver na prática da imoralidade sexual. O adultério é a imoralidade sexual para o casado. A prostituição é a imoralidade sexual para o solteiro. É a ausência de sabedoria, porque o versículos 1, 2 e 3 estão dizendo, valorize a sabedoria, valorize o conhecimento, valorize a instrução. Por quê? O motivo? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Porque a espada de 2 fios corta dos 2 lados. Então, em primeiro lugar, a imoralidade sexual é a ausência de sabedoria. O inteligente sai de um buraco que o sábio nunca caiu. Vou repetir. Quem tem inteligência consegue até sair de buracos. Aí olha para o sábio e diz, olha aí, saí do buraco. E o sábio vai dizer, parabéns, você saiu de um buraco que eu nunca caí. Valorize a sabedoria. Conhecimento se adquire em livros. Entendimento se adquire com muita atenção no que se aprende, com leitura, inteligência. O ser humano nasce com essa capacidade, mas sabedoria, a verdadeira sabedoria, diz Provérbios, é a palavra de Deus. Ela é a coisa principal, Provérbios 4, 7. Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Sabedoria é a prática de vida diária, dando atenção à correção bíblica.
Então, o que é imoralidade sexual? Primeiro, falta de sabedoria. Meu filho, atende a minha sabedoria, inclina teu ouvido à minha razão, conserva meus avisos, teus lábios guardem o conhecimento, porque a tentação vai vir. Versículo 3. Em segundo lugar, o que é a imoralidade sexual? Prazer sem intimidade. Sim, prazer sem intimidade. Olha o que diz o versículo 3. Os lábios da estranha destilam favos de mel. Por que que a pessoa que se dá a imoralidade sexual é chamada de estranha? Porque se é imoralidade sexual, é porque não há intimidade. Há prazer, mas não há intimidade. Não há valorização da alma, não há valorização do corpo, não há valorização do espírito, não há inteligência. É simplesmente prazer. Sendo mais claro, o camarada que se dá a imoralidade sexual pensa pouco com a cabeça de cima, ele se entrega à imoralidade sexual por falta de sabedoria, ele não tem intimidade, ele tem simplesmente prazer. A intimidade sexual é para o casamento, é um compromisso dizendo, eu não vivo com você por causa do sexo. Eu vivo para você porque te amo. Somos uma só carne. Você molha duas folhas. Tenta separar. Você vai perceber que se tornam intimamente ligadas. E quando se separa, será rasgado, será ferido. Os lábios da mulher estranha. Mulher aqui no texto é a mulher que se deixa ser objeto da imoralidade sexual. Por que estranha? A Bíblia chama sempre a pessoa que se dá ao adultério de pessoa estranha. Por quê? Porque não há intimidade. É prazer sem intimidade. Não vai valorizar sua alma, não vai valorizar seus sentimentos, você vai ficar só, você vai ficar perdida, você vai ficar perdido, porque não há intimidade, não há uma ligação de espírito, de alma, valorização de espírito e ligação de alma. Em terceiro lugar, o que é imoralidade sexual? Perceba o versículo 3, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite. Olha como é que começa a conversa para a imoralidade sexual. Começa com mel, começa com a maciez do azeite. Versículo 4. Mas o seu fim é amargoso como o fel. O seu fim é agudo como a espada de dois fios. Ou seja, os dois serão feridos. Espada de dois fios, de dois gumes, vai cortar para os dois lados. A imoralidade sexual, meu filho, a imoralidade sexual, minha filha, começa bem, mas vai terminar mal. Começa com muito prazer, começa com muita alegria, mas vai terminar com muita tristeza. E tá provado aqui, tá provado aqui no capítulo 5, versículo de número 9. Não des a outro a tua honra, não dê os teus anos a cruéis, teus tempos de vida a cruéis. Versículo de número 11, para que você não chegue a gemer no teu fim, quando se consumirem a carne e o teu corpo, e você vai dizer, como eu aborreci a correção, o meu coração desprezou a repreensão, eu não escutei a voz dos meus ensinadores, aos meus mestres eu não inclinei o meu ouvido. Começou bem, começou com prazer, mas terminou mal. O diabo promete alegria, mas vai te dar tristeza. O pecado é como as águas do rio Amazonas, na beira, estava pregando por lá esses dias, na beira tem cachorro nadando, tem criança brincando, mas quanto mais se aprofunda, é arriscado perder a vida. É assim, começa no mel, termina no fel, começa na maciez do azeite e termina com a dor da espada. Versículo 5, os seus pés descem à morte, os passos da imoralidade sexual. Versículo 5, firmam-se no abismo, no túmulo ou no inferno, depende da sua versão. O adultério
prostituição, a imoralidade sexual, se você pratica o sexo da forma contrária às escrituras sagradas, você está descendo com pressa para a morte, para o pecado, para o resultado do pecado, para a destruição. Em quarto lugar, a imoralidade sexual é a desvalorização da vida. Versículo de número 6 diz que quem se dá à imoralidade sexual não pondera a vereda da vida, o caminho da vida. Se você valoriza a vida eterna, se você valoriza uma vida próspera, se você valoriza uma vida leal, pratique desde a sua adolescência, juventude e solteirismo. Pratique a santidade, a lealdade com o seu próprio corpo. A Bíblia diz que aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Você está desvalorizando a vida, você está desvalorizando a si mesmo. Pecado é um crime intencional. Em quinto lugar, a imoralidade sexual tira o que é bom, e atrai o que é ruim. Repito, tira o que é bom e atrai o que é ruim. Primeiro, eu acho que eu errei a sequência. Primeiro é falta de sabedoria. Segundo é prazer sem intimidade. Terceiro, começa bem e termina mal. Quarto, desvalorização da vida. Quinto, tá certo, tira o que é bom e atrai o que é ruim. Perceba, o que a moralidade sexual pode tirar da sua vida, meu filho? O que a moralidade sexual pode tirar do seu casamento, da sua vida, obreiro, da sua vida, mulher de Deus? Versículo de número 9 diz assim: não des a outro a tua honra, nem os teus tempos a pessoas cruéis. Não des a outro. Quando você pratica a imoralidade sexual, você está entregando de graça a honra de Deus na sua vida. A imoralidade sexual tira a honra, tira o seu peso diante da sociedade, tira o seu peso diante daqueles que te escutam. Tá aí cantores, cantoras que se dizem cristãs, morando na mesma casa que o namorado, na prática da prostituição, na prática do adultério. Meu Deus, isso é entristecedor. Aí vão para nossas tribunas ministrar como que pessoas doentes pelo pecado, porque o pecado é a maior doença, como que pessoas doentes pelo pecado vai sarar essa geração. Cego não pode dar caminho, instruir caminho a ninguém. Doente não pode sarar ninguém. Primeiro seja tratada, minha filha. Saia dos púlpitos, saia do púlpito, meu filho. Larga o microfone, para de querer ministrar para a noiva e vai se trancar no teu quarto. Em vez de divulgar que a agenda está aberta, vai fechar a porta do teu quarto, vai orar, vai tratar, vai confessar o teu pecado para quem pode te ajudar. Em nome de Jesus, se arrepende, não viva na prática do pecado. A imoralidade sexual tira a honra. Versículo de número 10, para que os estranhos não se fartem do teu poder. Olha só, você vai perder o poder, a autoridade, a liderança, porque tem pessoas aprendendo com você, mas o pecado é destruidor. O pecado é destruidor. Você vai perder o poder das palavras, o poder da liderança, o poder da influência, o poder dos sonhos, o poder da credibilidade. Acima de tudo, você vai perder o poder de Deus. Sansão perdeu o poder de Deus. Davi sentiu que estava perdendo a presença de Deus. Querida de Deus, querido de Deus, em nome de Jesus, se você vive na imoralidade sexual, você vai se enfraquecer cada vez mais. Leia a Bíblia, jejue, congregue, ande com quem é melhor do que você, seja como a águia, não perca o poder da presença de Deus na sua vida. O pecado atrai a morte, entristece o Espírito Santo. O pecado fere Jesus, o pecado é uma abominação, o pecado é um desrespeito a si mesmo, a palavra de Deus. Então, tira o que é bom. O que tira? A honra. Versículo 10, versículo 9. O que tira? A honra. Versículo 10. O
que mais que tira? Tira o poder. Versículo 10. Tira o pecado, tira os teus bens, a imoralidade sexual